dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos os seres contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduzindo até gregos no templo, e profanou este recinto sagrado, pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, Éfeso, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzia no templo. E agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarraram a Paulo, arrastando para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Senhor, é tua palavra. Fale conosco nesta noite. E que esta palavra seja para nos edificar, nos capacita, Senhor, nos dá entendimento, e que o seu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está relatando um fato aonde nós vamos aprender algumas coisas. A Bíblia fala que Paulo estava pregando em Jerusalém, dentro do templo. E a Bíblia fala que ao chegar em Jerusalém, alguns homens judeus, vendo Paulo ali, se agitaram. Começaram a fazer um motim, aonde pegaram Paulo, que estava ensinando a palavra, arrancaram ele de dentro do templo. E se você ler mais o texto, fala que eles espancaram a Paulo, bateram nele, que se o soldado não chegasse, eles iam o matar, porque era uma lei deles. Ninguém podia profanar o templo, ninguém podia colocar alguém dentro do templo se esse alguém não fosse judeu. Qualquer outra pessoa que entrasse lá, ela estava profanando o templo. Ela estava fazendo o templo se tornar um lugar maldito. Nós aprendemos algumas coisas aqui. A Bíblia então relata que para que nós entremos dentro do templo, para que nós chegamos diante da casa de Deus, nós não podemos ser um gentil. Ou seja, nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos viver errando dia após dia na mesma situação, premeditando, maquinando, tramando o pecado, o engano, a mentira, a soberba. Então aqui, quando os judeus chegam e veem que Paulo está ali dentro com alguém que não é de Israel, que não é judeu, eles falam: este homem está fazendo algo que não se deve. Só que Paulo está vivendo um período diferente daqueles homens. Paulo estava algum tempo à frente daqueles homens, porque a Bíblia fala que Paulo outrora teve um encontro com o Senhor Jesus, um homem que pegava até mesmo os judeus, pegava até mesmo aqueles que é nascido ali, que tinha se convertido ao cristianismo. A Bíblia diz que ele pegava as pessoas e prendiam. Só que agora estava acontecendo com ele. Por isso que a gente tem que sempre estar atento, porque Deus nos deixa semear qualquer tipo de semente. Você decide. Ele não te impede. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que você plantou, seja coisas boas ou ruins, você vai
colher. Independente do que for, ali ele estava fazendo coisas boas, Paulo. Mas outrora ele estava espancando, chicoteando, prendendo pessoas que estavam fazendo aquilo que ele começou a fazer. Que ele tinha se despertado, que a cegueira tinha caído dos olhos dele. E a Bíblia diz então que Paulo é arrancado à força de dentro da igreja, no meio de todo mundo. Já tinha ido para muitos lugares, falado do amor de Jesus, ganhado muitas almas, já estava conhecido. Mas quando chegou perto de pessoas que não tinham conhecimento da verdade, passou por situações adversas. Por isso que muitas das vezes quando nós vamos falar de Jesus para alguém, a pessoa nos ignora, a pessoa zomba, as pessoas até mesmo não querem ouvir você falar, porque acha que o que você está falando não é o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Acha que é coisa do passado. Quantos não falam que a Bíblia é um livro antigo? Quantos não falam que a Bíblia é um livro do passado? Mas nós sabemos que a Bíblia é um livro do passado, mas é do presente e é do futuro também. Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E esse Jesus, a Bíblia diz que Ele era o Verbo, se tornou carne. Então se a pessoa acha que a Bíblia é só do passado, ela está enganada. Eu conheci um homem que dizia uma frase de um pregador muito conhecido, que dizia assim: a Bíblia é o livro mais atualizado do que o jornal de amanhã, porque o que vai sair o amanhã já está escrito aqui, já está revelado o que vai acontecer. As pessoas não enxergam porque não quer, preferem viver a sua vida presa nas situações adversas, ignorar os fatos que é para transformação, como aqueles homens que quando arrastaram Paulo de dentro da igreja, eles estavam mostrando para todo mundo que eles ainda não tinham Jesus Cristo como Salvador. E quantas pessoas dentro da igreja têm ignorado a palavra de Deus? Sabe da verdade, sabe o que tem que fazer, sabemos o que tem que ser feito, conhecemos a palavra. Quantos você vê, você vai conversar com qualquer irmão, ele prega para você, mas falar qualquer um fala. Como diz meu tio, até papagaio fala. Mas e viver o Evangelho e a renúncia por amor a Cristo e padecer por amor a Jesus Cristo? Porque se você continuar lendo, a Bíblia diz que Paulo começa a se justificar. Por que ele estava pregando? Ele diz assim: olha, eu tinha pegado uma carta, eu estava a caminho de Damasco, de repente uma luz muito forte ofuscou os meus olhos e eu caí com o rosto em terra. E eu ouvia uma voz, mas eu não via quem era, e quem estava comigo também ouvia a voz. E eu perguntei: mas quem é que está falando, Senhor? E essa voz respondeu: a quem tu persegues. E ele diz: e eu fiquei cego por 3 dias, fui até a casa do irmão, por onde quando eu cheguei até lá foi porque me levaram conduzido pelos braços, porque quando eu tive um encontro com Jesus eu perdi tudo. A minha sabedoria não serviu para nada, as autoridades que eram impostas a mim não serviu para nada, as minhas condições não serviu de nada.
encontrei com ele, eu me deparei, eu estava com o rosto em terra. E muitos nos dias de hoje acham que conhece a palavra, já pode fazer do jeito que quer. Mas um homem que conhecia, ele diz assim, ó, eu estudei no pé do grande Gamaliel, só que não resolveu nada, não adiantou, porque quando eu encontrei Jesus, ele está acima do conhecimento humano. Quem é Gamaliel perto de Jesus? Quem é o maior teólogo perto de Jesus? E ele continua fazendo a sua narrativa daquilo que tinha acontecido com a vida dele. Alguém que era de autoridade, alguém que mandava prender e mandava soltar, agora estava sendo espancado por pregar aquele que ele perseguia. Poderiam dizer que ironia do destino, né? Como muitos, até hoje, você vê nos dias de hoje, as pessoas, quando faz o bem, que acontece alguma coisa, falou, ó, também eu fui ajudar, se eu não tivesse ajudado, não tinha acontecido. Quem nunca ouviu alguém falar assim? Sempre tem alguém que fala assim, ah, fui ajudar fulano, mas olha, me aconteceu uma coisa, eu não deveria nem ter ajudado. As pessoas são assim, porque ela acha que vantagem é você padecer só quando faz alguma coisa de errado. Mas a Bíblia diz só há virtude quando você padece fazendo o bem. Porque se você estiver fazendo coisa errada e padecer, é só consequência daquilo que você está fazendo. Então estou no caminho, está difícil. Mas mas está uma luta, porque está no caminho certo. Porque se tiver tudo bom, só vitória, é só vitória, você não está no caminho certo. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Não falou que você vai ter vitória. Ele vai te proporcionar, mas desde que você estiver na luta, desde que você estiver na fornalha, ele vai aparecer lá. Ele não vai fazer com que você se desvie da fornalha. Ele vai entrar com você lá para mostrar para todos que estão vendo que Ele é Deus da sua vida. Aleluia. Mas nós queremos o quê? Nos dias de hoje, queremos alcançar tudo em Deus. Você pode ver. Quem é pregador da palavra sabe do que eu estou falando. Não estou falando pregador de multidões, mas um evangelista, aquele que tem coragem de falar tete a tete com as pessoas. Você pode falar com quem for, sempre a pessoa tem um argumento para vir contra. Não, mas eu creio na palavra, eu creio, minha fé em Deus é firme e tal. Mas ela esquece de algo, que Jesus disse, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma-se a cruz e siga-me. Não é para você fazer as suas vontades. Pode ver que as pessoas é assim. Ela está dentro da igreja, ela faz as vontades dela. Uma coisa simples. Pode ver. As pessoas hoje dentro da igreja estão com moda, fazendo tatuagem. Acha que é uma coisa simples. Isso é coisa do quê? Mundana. É mundano isso daí. O que isso vai edificar alguém? O que isso vai transformar alguém? O que transforma é a palavra de Deus, é sua boa conduta. Ao falar, mas tem uns que não faz, mas fica falando. Então você não precisa fazer e não precisa falar. É simples. A Bíblia diz, seja santo porque Ele é santo. Não está falando que você tem que ser igual ao outro. Está falando que você tem que ser santo, tem que ser igual a Jesus. Aqui estava um homem que perseguia a igreja, que participou dos primeiros martírios dos diáconos, estava ali apanhando por causa de pregar o evangelho, de falar para as pessoas não judeus que Jesus Cristo salvava, mesmo ele não sendo do povo escolhido, mesmo sendo pessoas
que não tinham o direito. Nós gentios não tínhamos direito, mas como eles recusaram, a graça chegou até nós. E a Bíblia diz que Paulo é chamado para pregar para os gentios, para aqueles que não eram do povo escolhido. E por isso ele estava sofrendo. Se você ler a história, a biografia de Paulo, ele foi preso simplesmente só 7 vezes. Foi chicoteado, se eu não me engano, 5 vezes. 40 chicotadas menos uma. 39 chicotadas. E não era o chicote de hoje. Era diferenciado daquela época. Sofreu naufrágio. Teve um momento que ele teve que se fazer de morto para a turma não matar ele. Alguém que tinha uma autoridade. Nós não estamos falando de alguém leigo. Nós não estamos falando de alguém que não tinha um conhecimento do judaísmo, das leis, da Torá. Alguém que sabia de cor salteado o que Moisés tinha passado pelo povo, ou melhor, para o povo. Ele sabia, mas ele estava renunciando tudo aquilo por amor ao Evangelho. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, tudo aquilo que nós adquirimos até aquele momento não serve para mais nada, a não ser glorificar o nome do Senhor. Se não for para dar glória a Deus, não convém nem lembrar. Para que Paulo lembrava do martírio de Estevão? Para a glória de Deus, para dizer assim: outrora eu espancava, agora eu prego. Outra hora eu bebia, agora eu não bebo mais. Outra hora eu gostava de fazer as coisas do mundo, agora eu não gosto mais. É para isso que nós temos que lembrar de lá, para a glória de Deus, não para inflar o nosso ego. Eu era assim, eu era assado, não. Que diminua eu e cresça o Senhor. É o que Paulo estava dizendo na sua defesa. Ele dizia: ei, eu sei o que você está fazendo. Eu já fiz outrora isso também. Eu já errei desta maneira. Mas olha, eu tive um encontro com o Salvador. Abra os olhos, vocês podem também ter um encontro com o Salvador. É isso que ele estava tentando passar por aqueles que estavam tentando acabar com a vida dele. Eu sei que vocês estão querendo me espancar, achando que eu estou profanando, achando que eu estou fazendo tudo errado. Mas para mim ver o certo, eu tive que ficar 3 dias cego, sem ver nada, sem comer. Precisei receber uma oração do irmão, para que a cegueira caísse dos meus olhos, para que eu pudesse ver a glória de Deus, para que eu pudesse ser cheio do Espírito Santo, para que hoje eu pudesse falar para vocês que o caminho que outrora eu trilhava é tudo errado. Aquele caminho só faz o nosso ego ficar inflado. Só queremos nos aparecer. Imagino eu que quando ele chegava em algum lugar: eu sou Paulo de Tarso, estudei com Gamaliel, sou doutor, tenho dupla cidadania, sou de Israel, tenho cidadania romana, eu tenho autoridade. Mas quando ele encontra com Jesus, para nada serviu mais. Não serviu de livrar ele dos naufrágios. As autoridades dele, o conhecimento dele. O conhecimento dele aqui, quando a turma pegou ele e começou a bater nele, não serviu de nada. Porque as pessoas estavam olhando o que ele estava fazendo, não o que ele tinha de bagagem. As pessoas começam a julgar desta maneira. O que você está fazendo, não a sua bagagem. Ou seja, o seu testemunho muitas das vezes mata tudo aquilo que você já aprendeu. Se você não tem um bom testemunho, se você vive
dentro da igreja, mas com comportamento mundano. Eles vão olhar diferente. Não quero ser assim, por isso que eu não vou. Eu tenho decepção. Todo mundo é decepcionado hoje, é impressionante. É a palavra do momento. Todo mundo que você vai pregar, ele está decepcionado. Ou com o pastor, ou com o obreiro, com a igreja. Não é com Jesus não, com Jesus não. Decepcionei com todo mundo na igreja, mas com Jesus não. Mas agora eu bebo, tenho minha fé. Aí eu fumo, tenho minha fé. Está assim. O temor foi-se embora. A experiência com Deus caiu no esquecimento. E ainda quer argumentar, achar que ela está certa. Aqueles homens diziam: ele está profanando o templo. A primeira coisa que eles fizeram foi arrancar ele de dentro da igreja e fechar a porta. Esse cara não deve entrar aqui. É o que muitas das vezes o diabo faz com as pessoas. Tira ela de dentro da igreja, arrasta para fora e fecha para ela não entrar. Faz ela ver tudo. Tudo que é para ver. Tudo que é para ver dentro da igreja errada ela vê. Mas os milagres, a transformação, isso ninguém vê. Só vê o erro. Não, ele está trazendo a gente aqui que não deve entrar. Ele está trazendo gente aqui que não é para estar aqui. Aquele povo ali está profanando o templo, fazendo que as coisas sejam mais importantes do que a pessoa. Hoje eu vim do meu serviço, até falei para minha mulher, e eu ponho um fone e venho falando no fone com ela pelo celular. As pessoas estão tão cega, mas tão cega, que elas estão na rua se baixando para catar estrume de animal e não cuida de um ser humano. Não cuida de um ser humano. Valoriza um animal, mas não valoriza um homem, não valoriza uma mulher. Mas as pessoas me decepcionam com coisa que ela nunca decepcionou ninguém, coisa que ela nunca errou com ninguém. Ela é santa. Só as pessoas que erram com ela. Ela não erra com ninguém. Todo mundo parece que ela é a vítima, né? O bode expiatório da situação. Tudo que está de errado fizeram contra mim. Ela não faz nada contra ninguém. E quem sai perdendo com isso? Ela mesma, que acha que quando Jesus voltar vai ser igual ele veio da primeira vez. Engano. Quando Jesus veio, ele era o que todo mundo fala aí, amor. Ele até disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Mas quando ele voltar, ele já não vai mais ser esse bonzinho, esse amor, vai ser o juízo. Aonde, eu até postei um texto ontem, que a Bíblia diz que Deus não toma o pecador por inocente. Eu não sabia, vai para o inferno. Não adianta falar que não sabia. Eu sabia e parei de praticar o que era bom. Vai para o inferno. Está na palavra, não sou eu que disse. Eu não tenho o poder de julgar ninguém. Quem sou eu? Por isso que eu estou aqui. Porque quem me julga é a palavra. É ela que vai determinar. Porque ela diz: você vai ser julgado pelas suas obras, seja elas boas ou seja elas más. Você vai ser julgado pelas suas palavras, seja elas boas, seja elas más. Está escrito. Por isso que a Bíblia diz: errai-vos por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Por isso que as pessoas erram. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então não adianta. Vai perecer se não tiver dentro da palavra. Ficar tirando as pessoas.
Porque convidar, às vezes as pessoas não convidam, até os mesmos de dentro da igreja. Não faz nada para trazer ninguém para a igreja, mas fala mal da igreja. Ah, não fala da que tá, mas fala da outra. Esse é o erro do ser humano. Ah, qual que é a boa igreja? A igreja que eu congrego. A que eu congrego é a melhor. A do pastor fulano, ela não é muito boa não. A do pastor Bertano, ela também não é muito boa não. Romanos 14 fala: quem crê, come de tudo. Quem não crê, come só legumes. Quem crê não fala do que crê, e o que não crê não julga o que crê. Porque quem sou eu para julgar o servo alheio? Quem sou eu que vou julgar o servo de Cristo? Quem vai julgar é a palavra. Não adianta eu ficar querendo tirar daqui, levar para lá, tirar de lá e trazer para cá. O que eu tenho que fazer, o que é invadir o mundo espiritual e tirar as almas que estão cativas. Que está dentro da igreja, que fique lá. Eu não sou pescador de aquário. Eu não fico convidando quem é de outra igreja para vir aqui. Porta é aberta. Tá ali, vem quem quer. Nunca impedi ninguém. Mas eu também não vou alisar. Se fez errado, eu vou falar que fez. Porque eu não aliso nem meus filhos. Eu sei que Deus cobra de mim também para me ser assim. E é difícil isso aí. No entanto, essa noite foi difícil até para dormir. Sonhei a noite inteira colocando a mão na cabeça das pessoas e expulsando o demônio. No último era um homem grande. Quando eu fui pôr a mão assim nele, ele me derrubou. Aí ele me derrubou e ficou por cima de mim assim, só que não olhava no meu olho. Aí eu falei para Deus: Deus, ele vai me matar. Aí uma voz falou para mim assim, eu creio que foi o Espírito Santo, falou: chama ele pelo nome. E eu disse: Satanás. Ele olhou comigo com um olho maior do que esse microfone aqui. Regalou o olho assim, eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E comecei a falar em língua estranha. Eu acordei, minha mulher me chamando. Porque eu sei o que Deus cobra de mim. Porque eu gosto das coisas certas. E quando você gosta das coisas certas, você paga um preço. É difícil. Olha Paulo aqui, pregando o Evangelho, lutando para as pessoas não perecer, apanha, é esmurrado, faz com que as pessoas olhem e falem: eu não quero isso para mim. Elas conseguem discernir que o preço é alto e não querem, só que esquece do que pode ter a recompensa. Porque Paulo, no fim da vida dele, ele disse assim: a nossa leve e momentânea tribulação trouxe para mim peso de glória no céu. E as pessoas de hoje não querem passar tribulação, não querem passar dificuldade diante de Deus. Não, quando eu estava na igreja era tão difícil, parece que nada dava certo. Agora que eu estou aqui no mundo, tudo está fluindo, tudo é da hora, todo mundo é gente boa, todo mundo concorda comigo. Esse é o erro do ser humano hoje, querer que todo mundo concorde com os erros dele. Está errado? Não, mas é isso aí mesmo, pode fazer. Aquele povo, quando viu Paulo com aquele homem dentro da igreja, grudou ele pelo colarinho e saiu arrastando. Só não apanhou até morrer porque chegaram soldados romanos ali. E as pessoas não querem passar perseguição pregando o Evangelho, não quer passar dificuldade pregando o Evangelho. Lá fora ela passa, só que ela não percebe. Por quê? Porque ela não precisa renunciar às suas vontades. Pode ver, lá fora ela tem as mesmas dificuldades que aqui dentro da igreja. Ela tem que pagar o boleto dela, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar a internet, tem que educar filho, tem que levantar cedo para ir trabalhar, tudo o que tem que fazer aqui.
Então por que ela não consegue parar aqui? Porque aqui ela tem que ter uma disciplina, ela tem que ser educada, tem que ter temor, reverência a Deus. E lá não, ela faz do jeito que ela quer. Igual a Bíblia diz, ela é amante de si mesma. Não respeita pai, não respeita a mãe, não honra os mais velhos, querem viver assim. E a Bíblia diz que nos fins dos tempos ia ser assim. Pode ver, são amantes de si mesmo. Fica na academia para ficar olhando no seu corpo para ver se está bonito. Vaidade. E vai chegar uma idade que vai, ó, como diz a pastora Ótima, vai cair tudo. Vaidade. Tudo é vaidade, disse Salomão. E as pessoas ficam presas nas coisas passageiras. Eu vi uma pessoa falando que ela está fazendo uma tatuagem nas costas, as costas inteiras. Está tudo dolorido porque foi riscado as costas inteiras. E fala com as pessoas como se fosse um troféu, uma coisa legal, uma coisa bacana. Gastou um dinheirão para ficar sendo. Ele está amarrado. Por isso que eu nunca fiz isso. Acha que eu não sou masoquista para ficar ali? O problema é a dor que causa. É uma dificuldade para mim tomar uma injeção. Eu vou ficar tomando aquele monte de agulhada. Para doar sangue não trabalho, que é uma agulha só. Até aquela espetadinha para ver se tem diabetes, para mim já dói. As pessoas têm troféu naquilo que não tem recompensa, que é passageiro. Eu costumo dizer, e acredito que isso é cegueira espiritual. Elas não conseguem ver aquilo que Deus proporciona para ele. Ver o que a palavra de Deus está mostrando. Todos estão vendo sinais aí. Sinais do fim dos tempos, está aí, ó. Todo lugar que você vê a natureza mostrando, os homens falando. E as pessoas estão igual no tempo de Noé, né? Só quer saber de festa. Depois que fechar a arca, esqueceram desse detalhe. Aquele povo, eu costumo dizer que não tem a mesma sorte que nós. Que aquele povo não tinha nada que dirigia eles. Só Noé falando. Só Noé falando. Hoje tem muita gente falando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Renuncia os pecados. Renuncia os prazeres. A palavra está instruindo. A palavra está direcionando. Deus está se manifestando. E as pessoas continuam achando que isso não vai acontecer. Abrindo mão da salvação por causa de momentos de prazeres. Porque prazer é passageiro. A Bíblia fala que a nossa vida é igual uma erva, que ela nasce de manhã da flor, chega à tarde, o sol murcha e ela seca e cai. Muito rápido. Para mim eu fiz 18 ontem. Ontem já fiz 40 e quase 10. De tão rápido que passa. É muito rápido. Parece que eu vi meu filho nascer ontem. Hoje já está com barba na cara, no rosto. Vi minha neta nascer ontem, já está com 15 anos. Passa depressa demais. E fora aqueles que ainda não têm o privilégio de viver tanto tempo ainda. Se o Senhor voltasse agora, o que nós tínhamos para oferecer? O que nós temos para oferecer? Será que nós somos fiéis em tudo que Ele pediu? Como o louvor que a irmã canta, fiel no andar, fiel no falar, fiel no vestir, fiel no contribuir, fiel, Senhor, fiel a Ti. Será que nós podemos falar isso para Ele? Ou será que nós falamos, Senhor, eu só fui fiel nisso, mas naquilo eu não fui?
Fui fiel nisso, mas naquele outro eu não fui. Como a pastora pregou na terça-feira. Temos que ser fiel, honrar. Eu esqueci até a palavra que ela usou. Como é que era? Não lembra? Eu falo tanto. Na mensagem que a pessoa tem que ser com outra. Lealdade? Lealdade. Hã? Não lembro se foi lealdade, mas é nesse sentido. Se coloca de pé. No que você pode dizer a Deus se você está sendo fiel? Mesmo que estão te espancando, mesmo que você está vivendo uma luta travada. Às vezes nós estamos vivendo uma luta travada. Não estou dizendo luta física, luta espiritual. Pastor, eu não estou vivendo luta espiritual, então está na hora de começar a lutar. Lutar por alguém, lutar pela família, lutar por uma alma. No dia do meu aniversário, um rapaz chegou lá onde eu estava, porque eu estava de trabalho. Ele falou: vim falar com o senhor aqui. Eu falei: pode falar. Ele falou: vim fazer uma hora, vim te dar um abraço, te desejar feliz aniversário. Aí nós conversando, aí eu falei para ele que nas minhas orações eu tenho pedido alma. Ele falou: o senhor me ensinou grande coisa, que nas minhas orações eu falo para o Senhor que este ano pelo menos uma alma eu ganhe para Jesus. Nós temos que ter esse desejo de ganhar uma alma para Jesus. Na nossa oração tem que falar: Senhor, me dá uma alma. Senhor, me dá uma alma. Me ajuda, me ensina, me capacita para mim ganhar uma alma. Porque quando nós ganhamos uma alma, nós se apaixonamos por isso. Porque nós vemos a pessoa sair das trevas para a luz. Isso é ganhar alma. É saber que a pessoa está condenada hoje, ela aceita Jesus amanhã, ela está salva. Tirou ela da condenação, tirou ela da mão das trevas, tirou ela do reino das trevas e trouxe para o reino da luz. Por isso nós temos que orar pedindo alma, sabedoria para ganhar alma. Porque a igreja está acostumada hoje em dia a pedir tudo menos ganhar alma. Pede tudo. Pede cura, pede bens, pede carro, pede dinheiro, pede marido, pede esposa. Mas almas não estão pedindo mais. Achando que vai chegar lá no céu e falar: Senhor, eu pedi a esposa, o Senhor me deu. Ele não vai ver isso. Ele quer saber das almas que você ganhou aqui na terra. Que foi uma ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. É uma ordem que Ele nos deixou. Não foi só para os apóstolos. O que foi que Ele falou para os apóstolos, que era só para os apóstolos, nem está escrito. Tudo que Ele falou para os apóstolos, o que era para nós saber, está escrito. O que não era, ficou para eles. Então que a partir de hoje nós oramos a Deus, para Deus nos capacitar para ganhar almas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, ó Deus, Pai querido, Pai amado. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nesta noite, ó Pai. E pedimos, Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro essa noite. Sei que sou falho, limitado, mas oro, Senhor, em favor de cada um que aqui está, cada um que tem assistido, cada um que vai assistir, Senhor. Senhor, coloque no coração desse povo desejo de ganhar almas, Pai. Que eles possam ter desejo de ser ganhadores de almas. Coloque no coração deles, Pai. Dá autoridade,
dá ousadia, dá discernimento, dá, Senhor, capacidade para eles serem ganhadores de almas, para quando eles abrirem, Senhor, as suas bocas, não sejam eles falando, mas o Teu Espírito Santo, para que eles possam ser ganhadores de alma, para que eles possam invadir o reino das trevas e tirar as pessoas e trazer para o reino da luz. Eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, abra o entendimento de cada um, que eles não vivam mais como aquele povo estava tirando o homem de dentro da igreja, e hoje nós vivemos tempos desta maneira, Senhor, onde nós que conhecemos a palavra, em vez de ganhar almas para Ti, nós estamos tirando almas de dentro da igreja, com as nossas atitudes de, Senhor, muitas das vezes de incredulidade, nas nossas atitudes de muitas vezes sem ter um compromisso, sem ter, Senhor, uma intimidade contigo, sem ter, Senhor, uma convivência, sem ter, Senhor, sequer um discernimento de espírito, para que nós podemos entender que sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Então eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos capacite essa noite, que quando nós chegarmos em qualquer lugar, as pessoas possam vir até nós pedir socorro, para que nós possamos pregar o Seu Evangelho, pregar a Tua palavra, palavra viva, palavra que transforma, aleluia, palavra que restaura. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que nós não venhamos tirar ninguém de dentro da igreja com maus testemunhos, que nós não venhamos tirar ninguém da igreja com palavras torpes, sim, que não venhamos tirar ninguém de dentro da igreja com mentiras, Cristo, não venhamos tirar ninguém de dentro da igreja com os nossos entendimentos e os nossos pensamentos, porque nós sabemos que quando nós agimos com o nosso eu acho, eu acredito desse jeito ou daquele, nós sabemos que muitas das vezes nós, em vez de salvar, ser o sal da terra, muito pelo contrário, nós estamos sendo, em vez de nós dar gosto, nós estamos tirando, Senhor. Então muda a Tua igreja, muda cada um de nós, é no nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, coloca no coração deste povo para ser ganhador de almas, que eles possam se levantar, meu Deus, para ganhar almas, que eles possam se levantar para fazer o Seu reino crescer na terra, divulgar as boas novas. No nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, manifeste Sua vontade, abra o entendimento e dê sabedoria. Eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, te louvamos, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que nós podemos ser diferente, igreja. Que nós podemos, aleluia, Jesus, saquear o inferno e povoar o céu. Glória a Deus, aleluia. Para isso nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. É verdade. Paulo só ganhou alma depois que ele foi batizado. Antes ele negou a Jesus. Aleluia, Jesus. Antes ele afundou nas águas. Antes ele cortou a orelha do malco. Só fazia aquilo que não edificava. Mas a Bíblia diz que quando ele foi cheio na primeira mensagem, foram 3.000 homens. Aleluia. 3.000 se renderam a Jesus. Glória a Deus. Isso é o que? Uma pessoa cheia da unção. Oh, aleluia. E para isso temos que o quê? Orar, orar e orar. Glória a Deus. Quando aleluia. cansar de orar, começar a orar tudo de novo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amanhã vamos ter oração aqui das 9h30 até ao meio-dia. Amém? Glória a Deus. Amém. Venha orar, que é o único jeito de ter comunhão. Quer poder para salvar a família? Orar. Mais oração, mais poder. Quanto mais nós nos dedicarmos à oração, mais poder nós temos sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Abençoa cada vida aqui presente. Sim, Deus, em nome de a
cada um que vai assistir esses vídeos, Senhor. Que possa ser uma palavra que transforme, que toque. No poder do nome de Jesus, Pai. Leva para os nossos lares. Livra de todo mal, de toda cilada, toda bala perdida, todo homem sanguinário. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e vai na paz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.